pessoal, está começando mais uma viagem pela matemática. Sim, e o tema de hoje será a área de polígonos regulares. Eu sou o professor Hélio Roberto da Rocha. Eu sou a professora Cristiane E você está no Deomate. Polígono regular é todo polígono convexo que possui ângulos e lados congruentes. É o caso do triângulo equilátero e do quadrado, por exemplo. Sim, e existem vários outros. Pensemos no hexágono. Este que você vê na tela não é regular, pois além de não ser convexo, seus lados e ângulos não são congruentes. Este que você vê agora também não é regular. Apesar de ser convexo, os lados e ângulos não são congruentes. Vamos ver qual é a forma correta de um hexágono regular com o professor Davi Lessa. Olá pessoas, professor Davi Lessa aqui com vocês mais uma vez. Bom, pessoas bonitas, nós queremos construir um hexágono regular. Para isto, eu vou usar essa ferramenta aqui que simula um compasso. Mas você, seguindo os mesmos procedimentos, pode replicar a figura que nós vamos criar aqui no quadro com papel, lápis, régua e um compasso de verdade, né? Mas eu vou usar aqui o meu compasso virtual, tá bom? Primeiro passo, portanto, desenhar uma circunferência. Aí está a nossa circunferência. A partir de agora, eu não posso mais mudar a abertura do compasso. A abertura do compasso é o raio dessa circunferência. E eu vou manter essa abertura sempre a mesma para criar o hexágono regular. Eu vou colocar a agulha do compasso num ponto qualquer da circunferência, aqui ó, bem nesse pontinho vermelho. E vou riscar agora cantos dessa circunferência. Então vou fazer um risco bem aqui e outro bem aqui. Perceba que a distância que vai desse ponto que eu marquei até onde a agulha do compasso está, coincide com o raio da circunferência, certo? Agora, então, eu vou colocar a agulha num dos pontos que eu marquei e vou novamente marcar aqui. E vou marcar aqui também, ó. Marquei. Movo a agulha para esse novo ponto que eu marquei. E marco aqui mais um ponto. Eu vou insistir nessa observação de que as distâncias entre essas marcações que eu estou fazendo coincidem com o raio dessa circunferência, porque é a mesma abertura do compasso. Então eu mudo aqui a agulha mais uma vez, vou pôr bem no pontinho e vou marcar o nosso último ponto. Marquei. Agora, só para conferir esse último lado aqui, ó, vamos ver se coincidiu também. Ó. Tá vendo aqui, ó, que coincide? Vou até fazer a marcação, ó, é o mesmo pontinho, certo? Então, com o auxílio desse compasso, nós criamos 6 pontos que estão todos à mesma distância, né, do seu ponto lateral. Vamos ligar esses pontos. Então, o que temos aqui é um hexágono regular. Por que eu posso afirmar que ele é regular? Como todos os lados foram criados com a mesma medida, a distância aqui do compasso, né, ó, é o mesmo tamanho. Esse aqui também é o mesmo tamanho, ó. Então, eu já garanto que a figura tem todos os lados iguais. Esta figura está inscrita em uma circunferência. Então, se eu tenho um polígono de lados iguais inscrito em uma circunferência, fatalmente, esses ângulos já são iguais. Outro argumento que eu posso usar também, esse ângulo aqui, por exemplo, ele é justamente a abertura do compasso se movendo deste ponto até este, encostando na circunferência. Então, o ângulo que eu gero quando eu saio de um ponto na circunferência até o outro ponto na circunferência
fatalmente é o mesmo ângulo que eu geraria aqui, ó, indo deste ponto até esse outro ponto. Entendeu a ideia? Todos os ângulos foram criados do mesmo modo, né? E é assim que a gente cria um hexágono regular com um compasso. Os polígonos regulares aparecem em diversas formas na sociedade. Tanto em objetos do cotidiano quanto em estruturas arquitetônicas e artísticas. Até mesmo na natureza. Vejamos agora um método para calcularmos a área de qualquer polígono regular. Pessoal, vamos agora então pensar em um polígono regular qualquer. Eu não estou falando especificamente do quadrado. Eu não estou falando especificamente do hexágono. Finge aí que o meu hexágono está regular, tá bom? Também não estou falando especificamente do pentágono. Eu quero falar de um polígono regular qualquer. Eu não defini a quantidade de lados que ele possui, porque a gente vai procurar um modo de calcular a área para um polígono de qualquer quantidade de lados. Tenha em mente, portanto, que o nosso polígono possui n lados, onde esse n é um número que ainda não está fixo, certinho? Não importa quantos lados o polígono tem, ele sempre vai ter um centro, posto que ele é regular, certo? E se ele tem um centro, e eu traçando o segmento que vai desse centro até os vértices de um dos lados, eu vou criar um triângulo. A área desse triângulo, nós sabemos calcular. Ó, a medida que vai do centro até a metade do lado é chamada de apótema do polígono. Esse apótema, ele na verdade é a altura desse triângulo aqui que a gente está olhando. E o lado do polígono, que eu vou chamar de L, ele é a base desse triângulo. Se eu quiser calcular a área deste triângulo apenas, a gente faria base vezes altura, não é mesmo? Porque a base é L, a altura é A, de apótema, dividido por 2. E se eu quisesse a área de todo o polígono? Bom, se tem n lados, é possível criar n triângulos como este. Concordas? Então, basta multiplicar cada triângulo pela quantidade de lados, que no nosso caso aqui é n. Mas o que é n vezes L? Olha, esse é o lado, e se eu multiplicar todos os lados, é como se eu somasse todos os lados do polígono. Isso não é o perímetro do polígono? É por isso que a área de um polígono qualquer, n vezes L, ó. Então, a área de um polígono regular qualquer é o seu perímetro vezes o seu apótema dividido por 2. Serve para qualquer polígono regular. Os polígonos são nomeados de acordo com seus lados. Os primeiros são triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Vejamos então uma situação problema envolvendo um polígono regular. Muito bem, pessoas bonitas. Vamos resolver uma situação problema? Densidade demográfica é a razão entre o número de pessoas em um determinado local e a área desse local. Qual é a densidade demográfica de uma praça em formato hexagonal com 10 metros de lado, onde estão 100 pessoas no momento? Bom, então, essa praça tem o formato de um hexágono e o lado dela mede 10 metros. Nós já sabemos que a área de um hexágono pode ser calculada pelo perímetro da figura, né, multiplicado pelo apótema desse hexágono, dividido por 2. Na verdade, com esta fórmula, a gente calcula a área de qualquer polígono regular. Enfim, o que é o apótema? Já sabemos também, é essa linha que vai do centro, né, da figura até a metade do lado. Uma característica interessante dos hexágonos em especial é que dentro de qualquer hexágono regular sempre vão caber exatamente
6 triângulos equiláteros. E eu vou usar essa informação. Então, aqui eu tenho 6 triângulos equiláteros. Se são equiláteros, o lado de cada um desses triângulos, coincide com o lado aqui de fora, que é 10. Então, esse lado aqui, esse aqui, também é 10. À medida que vai dessa marquinha da apótema até o resto aqui, até chegar no vértice, tem que ser 5, concorda? Eu quero que você preste muita atenção nesta figura aqui, esse triângulo aqui. Olha para ele. A altura desse triângulo coincide com o apótema do nosso hexágono regular. Nós vamos calcular o valor desse apótema usando a fórmula de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu tenho que, no caso específico aqui, 100 é a mesma coisa que a ao quadrado mais 25. Qual é o número que somado com 25 resulta em 100? 75, certo? Portanto, esse apótema ao quadrado vale 75. Se eu extrair a raiz quadrada de ambos os membros, eu vou ter que o apótema vale a raiz de 75. Mas o que é 75? 75, na verdade, é 3 vezes 25. E o 25 é um valor que tem raiz. A raiz de 25 é 5. Portanto, o apótema desse hexágono aí vale 5 dos 25 aqui, né? Raiz de 3. Ok? E o perímetro? O perímetro é a soma dos lados aqui do hexágono, né? Cada lado vale 10, ele tem 6 lados, 6 vezes 10, 60 metros. De posse dessas informações, já somos capazes de calcular a área desta praça. É o seu perímetro vezes o seu apótema dividido por 2. 60 vezes 5 é 300. E 300 dividido por 2 é 150. Não teria problema nenhum eu deixar como resposta 150 raiz de 3 metros quadrados. Sem problema. Mas para facilitar o nosso entendimento do que a resposta significa, eu vou multiplicar esse 150 pelo valor aproximado de raiz de 3, tá bom? E isso resulta em aproximadamente 259,81 metros quadrados. Mas a pergunta aqui, na verdade, é qual é a densidade demográfica desta praça enquanto 100 pessoas estão nela. Então, vou pôr aqui D de densidade e o autor já nos diz como calcular. É a razão, divisão, entre o número de pessoas e a área do local. São 100 pessoas, então 100 dividido por 259,81. E isso resulta em 0,385. 0,385 o quê? Laranjas? Melancias? Eu tive um professor que sempre perguntava isso. Gente, nós dividimos o número de pessoas por metro quadrado. Então, a unidade de medida da densidade demográfica é pessoas por metro quadrado. E 0,385 pessoas para cada metro quadrado é um espaço muito bom. Tenho certeza que está todo mundo muito confortável nessa praça. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar no portal Conexão Escola. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você também pode acessar pelo QR Code. Nós também estamos no YouTube. É só pesquisar por Portal Conexão Escola que você nos encontra por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.